sacerdotes, profetas. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe, os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas. Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome, eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão, e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares para onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Aleluia. Quem aqui já percebeu que o Senhor está falando algo muito especial para nós através desse texto, dessa notícia? Você percebeu isso? Percebeu? Você fez uma oração pedindo a Deus que mostrasse para você, que ensinasse você a palavra que está sendo pregada, revelasse a você. Essa revelação é do Espírito Santo. Então eu vou perguntar de novo: vocês perceberam que Deus está falando algo muito especial para nós nessa noite, através dessa palavra? Amém. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus de ponta a ponta. Glória. De fio a pavio, não é? De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Cada versículo, cada nome mencionado na Bíblia, até mesmo as genealogias que a Bíblia apresenta, não é? Que aquela árvore genealógica que a Bíblia vai falando a respeito da família das pessoas. Você vai ler a Bíblia e você começa lá a ver: fulano, filho de ciclano, foi e pai de ciclano, de fulano, etc, etc. Irmãos, a Bíblia toda é revelação de Deus para aqueles que creem nele. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. A palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes afiada por um profissional. Já viu a faca do açougueiro, como é que é? A faca do açougueiro, você não pode brincar com ela, você precisa saber usar, senão você corta um pedaço do seu dedo. Ela é extremamente afiada como uma navalha. Então, é nesse sentido que esse texto está dizendo que ela penetra no nosso coração. Então, na hora de ouvir a palavra, é como se nós abríssemos os braços
para que ela entre no nosso coração sem medo, porque ela vai entrar profundamente. Você quer que a palavra entre profundamente no seu coração nessa noite? Você quer isso? Amém. Se você quer isso, vamos orar de novo. Amém. Agora levante a sua mão direita e diga assim: Senhor Deus, que a tua palavra seja esta espada de dois gumes, que corta dos dois lados e entre profundamente no meu coração, em nome de Jesus. Vocês entenderam aquilo que está escrito aqui nesse trecho da palavra, né, de Jeremias, capítulo 29, de 1 a 14 versículos só. Aqui nós estamos nessa palavra no começo do cativeiro da Babilônia. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Antes disso houve uma desgraça, um desastre, irmãos, em Israel, especialmente em Jerusalém, com muita gente morrendo, até morrendo de fome, uma coisa horrorosa. Um cerco que foi feito na cidade foi um cerco muito cruel, um cerco longo, e Jerusalém caiu. Jerusalém caiu debaixo do poderio da nação mais forte do mundo na época, uma nação imperialista, uma nação que fez muitas províncias e foi capaz de escravizar muitos povos. Essa nação é a nação babilônica. Até a Babilônia é citada em Apocalipse. O sistema babilônico, pelo que nós lemos em Apocalipse, já no Novo Testamento, sobrevive, continua. O sistema de Roma, o sistema da Grécia Antiga, todos os impérios que já aconteceram na face do planeta, espiritualmente ainda operam no nosso tempo, no estilo de vida, na cultura, na moral e especialmente na religiosidade, na religião. Muitas religiões fazem parte desse império espiritual das trevas que existe no mundo desde o começo da humanidade, praticamente. Então, hoje ainda, nós vivemos essa situação. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos, este que está se aproximando cada vez mais, e que há sinais mais evidentes a cada dia de que o final dos tempos está às portas. Nós estamos praticamente vendo as portas se abrindo para o final dos tempos, para o fim do mundo, por assim dizer, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. O final dos tempos será muito rápido, será breve. O tempo do final dos tempos, o tempo do fim do mundo, realmente será bastante rápido, porque Jesus Cristo repentinamente virá e vai vir buscar as igrejas. Aqueles que já estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que creram no Senhor Jesus, entregaram suas vidas a Cristo, ressuscitarão primeiro. Aqueles que creram no Deus vivo vão ressuscitar primeiro, e quase que simultaneamente aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e levados para os céus e se encontrarão com Jesus Cristo nas nuvens, como está escrito no livro do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o povo diz amém. Porque grande é essa verdade. Essa é a revelação máxima, mais poderosa da palavra de Deus. O dia em que Jesus Cristo voltará pela segunda vez, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá outra vez aqui. Vamos começar a cantar esse cântico hoje aqui, irmãos. Quando nós começamos a louvar Deus com esse cântico, Senhor, o Senhor está falando. Cada uma das músicas, inclusive, foi bem contextualizada com a pregação de hoje. Louvado seja Deus. Pois bem, irmãos, Babilônia está em operação até hoje, mas esse texto fala: o povo de Israel sendo levado cativo para a Babilônia, já estava cativo em Babilônia. E, irmãos, o que o nosso querido amigo profeta Jeremias faz? Manda uma carta para eles. E nessa carta que Jeremias manda para eles,
carta profética, foi Deus que ditou para Jeremias essa palavra, foi o Espírito Santo que inspirou Jeremias a dizer essa palavra, e essa carta foi levada e lida lá na Babilônia para os cativos de Babilônia, para o povo de Israel que era escravo em Babilônia. E o que é que Jeremias fala? Você foi pego aqui em América de Campos pelo governo, vamos supor, lá da Inglaterra. A Inglaterra invadiu o Brasil, pegou os brasileiros e levou cativo para a Inglaterra. E você se torna prisioneiro e escravo lá. Qual será a sua oração lá na Inglaterra? Senhor, liberta-nos da Inglaterra. Deixe-me voltar para a nossa terra. Leva-nos de volta para a nossa terra. Sim ou não? Sim. Ou você ia falar assim, vamos ficar por aqui mesmo, não tem jeito mesmo. Para eles pegar a minha casa, agora tem outra pessoa mandando lá na minha casa, tem outra pessoa administrando meu sítio, minha fazenda, pegaram, tomaram tudo de mim, mas paciência, vai fazer o quê? É isso que você vai ser? Não. Eu acredito que não. Pois foi isso que Jeremias falou para o povo. Aonde vocês estão aí em Babilônia, fiquem tranquilos. Ele disse assim: plantem árvores e comam do seu fruto. O que isso quer dizer? Quando você planta uma árvore, no dia seguinte está dando fruto? É assim que funciona? Nem alface é assim, né, irmãos? Nem alface você colhe no dia seguinte. Quanto tempo leva alface para crescer esse recolhido, mais ou menos? Quem sabe? Quem sabe? 2 meses, mais ou menos. Não, eu pensei que fosse menos. 2 meses para crescer aquela folha verde de alface para a gente fazer salada. Agora imagina uma árvore frutífera, uma goiabeira, uma macieira, uma laranjeira, um pé de laranja. Então, quando essa carta foi lida, o pessoal falou assim: nós vamos plantar uma árvore, ela vai crescer, nós vamos comer o fruto dela e nós estaremos aqui em Babilônia ainda. A carta diz também: casem-se, tenham filhos, e que os filhos de vocês também se casem e tenham filhos. Nós vamos ficar aqui até a 2ª geração, no mínimo, da nossa família. Os irmãos compreendem? Muito bem, foi o conselho que Jeremias deu, e ainda falou: orem pelo bem da cidade onde vocês estiverem morando, orem pelo bem da terra onde vocês estão, porque se a terra for próspera, vocês também serão abençoados. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos em terra estranha, que nós estamos nesse mundo de passagem, que nós não somos deste mundo. Agora sim, próximo slide, nós não somos deste mundo, nós somos embaixadores desse mundo. Olha só o que a palavra diz, queridos irmãos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então diga comigo: ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Diga comigo: somos embaixadores de Cristo. Somos embaixadores de Cristo. De novo. Somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então diga também: por nosso intermédio. Por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Embaixador é aquele que não mora no país, que mora no país onde está, mas não pertence àquele país. Embaixador
é uma pessoa que mora num determinado país, mas não é cidadão daquele país. Ele é cidadão de outro país. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Que a nossa pátria é a Nova Jerusalém eterna. Que é lá que nós vamos reinar com Cristo por toda a eternidade. Essa é a nossa realidade espiritual. Essa é a nossa esperança. E este é o cumprimento da palavra, porque Apocalipse foi escrito, a maior parte dele, no tempo passado. Quando João viu o que estava acontecendo, ele disse assim: eu ouvi uma cidade que descia do céu, a Nova Jerusalém. Ele diz: eu vi, como quem já tinha visto. Ou seja, a esperança é maior do que a realidade presente que nós estamos vivendo. A esperança de Deus vivo supera a realidade do nosso tempo, porque tudo que nós estamos vendo vai passar. Essa realidade não existirá mais, mas a realidade eterna da Nova Jerusalém, da pátria celestial, essa realidade é perene, ela não será destruída. A palavra de Deus não passará antes que se cumpra até o último pinguim, até a última vírgula, até o último tio. O embaixador é uma pessoa designada pelo seu país de origem para representar o seu governo e defender os interesses da sua nação perante o governo daquela localidade para onde foi enviado. Um embaixador. Então, olha aí, o seu nome, Bíblia dele, você sabia que você é um diplomata? Um embaixador enviado por Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo fala, interessante que ele fala para os discípulos dele: olha, eu tirei vocês desse mundo, vocês agora me pertencem, vocês são cidadãos da minha pátria. Eu tirei, nós fomos tirados do mundo por Jesus. E em seguida ele fala assim: e eu agora os envio ao mundo, para que vocês sejam minhas testemunhas, preguem o Evangelho no mundo. É uma linda realidade, irmãos, essa que nós estamos vendo. Romanos 1, 5 a 7 diz assim: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos para os irmãos que estão morando em Roma, mas que não pertencem àquela pátria. Eles foram chamados de todas as nações, um povo diferenciado, distinto, santificado para obediência do Deus vivo. Então, os cristãos que estavam em Roma, irmãos, não pertenciam a Roma, eles pertenciam à Nova Jerusalém. Os irmãos de Américo de Campos não pertencem ao Américo de Campos, ao estado de São Paulo ou ao Brasil. No nosso caso, nós temos uma dupla cidadania, porque nós somos principalmente cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus e embaixadores de Deus aqui na terra. É maravilhosa essa analogia de ser embaixador, porque o apóstolo Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, fala uma coisa tão sublime, nos identificando não como cidadãos deste mundo, mas como embaixadores do céu para este mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Muitos dizem que não tem um chamado de Deus, ou então não sabem qual é. Isto não é verdade. Todo cristão tem este chamado maravilhoso e honroso de ser um embaixador de Deus.
Interessante que no mesmo texto que fala sobre ser um embaixador de Deus, também fala que nós temos o ministério da reconciliação. Porque Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo em Jesus Cristo. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós somos os embaixadores dizendo: olha assim, olha aqui, essa pátria onde você está não existirá mais um dia, vai passar. O Brasil não existirá mais, não existirá mais nenhum dos mais de 250 países, nenhum deles. Só haverá um povo, uma nação, uma pátria, um só Deus, um só Rei, um só Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com Deus para que voltássemos a ser moradores do seu lar eternal, do seu lar eterno. Nós, os seus filhos, aqueles que cremos no Senhor Jesus Cristo. Se o meu neto estivesse aqui, ele estaria aplaudindo essa pregação. A palavra, aplaudindo a palavra, irmãos, aplaudindo a palavra de Deus. O embaixador é extraordinário, ou seja, ele não se conforma, não é conforme o ordinário ou o costume. Não é conforme o ordinário ou o costume do lugar onde ele está. Ele pratica a cultura e o costume do seu povo dentro da sua embaixada, dentro daquele país onde ele está. A Bíblia também diz para nós: não se amoldem. O ordinário aqui, irmãos, é o comum daquela cultura. É isso. O ordinário é o comum daquela cultura, o costume daquela cultura. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente lê esse texto por essa ótica aqui, que nós não somos cidadãos desse mundo, nós embaixadores do céu, nós entendemos um pouco melhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não aceitem nada do que este mundo faz, pratica. Tá? Então, o mundo gosta de fumar, não fume. O mundo gosta de beber, não beba. O mundo gosta de se drogar, não se droga. O mundo gosta de divorciar, não divorcie. O mundo gosta de adulterar, não adultere. O mundo gosta de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. O príncipe deste mundo leva as pessoas a fazerem tudo aquilo que Deus odeia. Mas a nossa relação de amor com Deus não é só uma relação de temor, mas é uma relação de amor. Porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos ama. Então, nós fazemos aquilo que Ele quer que nós façamos. Nós somos obedientes a Ele, porque não há outro digno de ser obedecido. O embaixador também, irmãos, no próximo slide, ele diz assim, que ele é plenipotenciário. Que palavra bonita isso! O plenipotenciário é aquele que possui todos os recursos da sua nacionalidade e é capacitado para fazer aquilo que ele deve fazer em favor daquele que o enviou. Então nós somos capacitados para fazer tudo aquilo que Jesus Cristo fez, para abençoar as pessoas, para pregar o Evangelho, para que as pessoas sejam salvas, para que elas sejam libertas, sejam curadas. A palavra diz que o Senhor me ungiu para que eu pregue, para que eu cure, para que eu abençoe as vidas. A Bíblia diz em Efésios 3:20: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Então nós vemos que o Espírito Santo foi usado como poder de Deus
para que possamos fazer a vontade de Deus como embaixadores dele aqui na terra. Amém. Então, por causa dele, através dele, nós muitos cristãos ficam calados, não expressam a sua fé, não vivem a sua fé com paixão, com intensidade, porque tem mais o mundo do que o Deus. Nós sabemos que se nós vivemos a nossa fé com intensidade, onde quer que nós estejamos, dando testemunho de Jesus Cristo de uma forma fiel, leal, nós seremos perseguidos, seremos rejeitados neste mundo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, Valdemir, São Antônio, Dona Corina, era o ano de 1970. Aliás, meu irmão tinha entregado a vida a Jesus em 1969. Eu, meu pai e minha mãe em 1970. Ninguém na nossa família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, não tinha nenhum crente, nenhum cristão. Todos idólatras, macumbeiro, feiticeiro. Todos. As duas famílias nos rejeitaram, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Ninguém mais da família entrou em contato conosco. Meu irmão, as duas famílias tinham sido muito abençoadas pelo meu pai e pela minha mãe, especialmente a família do meu pai por ele. O meu pai trouxe todos eles do Nordeste, todos os irmãos, e ajudou cada um deles a botar o pé, firmar o pé lá em São Paulo e começar a trabalhar. Todos moraram na nossa casa, lá não tinha nascido ainda, mas todos foram morar com meu pai e com a minha mãe, inclusive os meus avós, numa casa pequena. E meu pai e minha mãe tiveram a paciência de alimentar, de cuidar, ajudar a comprar roupa, até que todos eles pudessem se estabelecer e constituir suas próprias famílias. E foi isso que aconteceu. E quando nós nos convertemos, todos viraram as costas para nós. Todos eles. Com o tempo, eles começaram a se reaproximar. Meu pai e minha mãe ficaram firmes na fé. Eu os acompanhei, meu irmão também ficou firme na fé. Casou-se com uma mulher de Deus. E depois, com o tempo, eles começaram a se reaproximar. E hoje, há dezenas deles e de descendentes deles que estão firmes nas suas igrejas, servindo Jesus Cristo. O embaixador de Deus é plenipotenciário, o poder de Deus também. O poder de Deus age na vida dele. O poder age através da vida dele. E ele transforma o lugar onde ele está. Queridos, até quando a igreja é plantada, a nossa igreja foi plantada no Itapuã da Serra, queridos, mudamos para um lugar chamado Jardim Record, e o lugar estava muito feio. Na frente tinha um terreno vazio, aqui ao lado esquerdo também um terreno vazio. Era um lugar muito feio, muito esquisito. E a igreja foi fincada lá e ficou lá, construiu o prédio lá. E começamos a servir o Senhor naquela região. Queridos, com poucos anos, o lugar foi transformado. O pronto-socorro, que estava muito precário, foi reformado e começou a funcionar melhor. Aqui na frente, onde tinha um terreno, só levantava poeira, enchia de poeira todas as casas ao redor. Irmãos, foi construído o SAMU. Justamente naquele terreno, bem em frente à nossa igreja. Aqui do lado, uma agência de automóveis. Próximo dessa agência de automóveis, outros estabelecimentos comerciais. E em pouco tempo, aquele lugar, nós reparamos isso, tinha sido transformado. Glória a Deus, aleluia. O pouco certo, o que se espera, é que uma embaixada celestial transforme o lugar onde ela está.
O próximo slide diz que o embaixador zela pela embaixada de seu país, que é a sua casa, a sua residência, estabelecida em um país estranho, preservando nesta embaixada a língua, a bandeira, os costumes e as leis do seu país de origem, tornando visível ali a verdade de sua nação, no meio de um ambiente que pode ser favorável, mas que pode também ser hostil. Pode também nos rejeitar. Então, nós estamos num lugar estranho a nós. É este mundo. A nossa língua não é a língua da maldição, é a língua da bênção. Não é a língua da murmuração, mas a do louvor e da gratidão. A nossa língua, irmãos, não é uma língua de maldade, mas de proclamação da verdade e das boas novas. O nosso idioma é outro. Nós não podemos mais falar como o mundo fala. Nós falamos como os servos de Deus falam. Os irmãos concordam com isso? É verdade isso ou não é? A nossa bandeira, queridos, embora nós amemos a bandeira da nossa nação brasileira, porque nós temos dupla cidadania, somos também cidadãos brasileiros, mas não podemos comparar a bandeira de um país com a bandeira do Evangelho. A bandeira do Evangelho levantada no lugar leva as pessoas para a eternidade. Os costumes, as leis do nosso país, nós temos costumes aqui no nosso país que são terríveis. Nós temos agora até uma certa promoção das religiões afro. O que é promovido no Brasil não é pelo mundo, pelas pessoas que fazem parte do sistema mundano, babilônico. Não é o Evangelho do Senhor Jesus. É idolatria, feitiçaria, é o adultério, é a promiscuidade. A nossa nação é chamada o país do carnaval. O país do carnaval. Não, nós não somos do carnaval. O povo de Deus é o povo da santidade, é o povo da devoção ao Deus vivo, do temor do Deus vivo. Vou contar para os irmãos aqui uma situação vivida por nós, lá em Taboão da Serra, quando nós já converteu-se lá uma senhora, uma jovem senhora, chamada Isabel, e esta mulher, casada, 2 filhas. Ela se converteu, mas o marido dela não entregou a vida a Jesus naquela época. E ela precisava ser acompanhada depois da conversão com o estudo bíblico, o estudo da palavra. Então, a Dalila foi encarregada de fazer isso. Ela se ofereceu voluntariamente para fazer isso. E foi fazer um discipulado com a Isabel. Toda semana, se eu não me engano, na quarta-feira, a Dalila ia até a casa dela, sentava-se com ela, abria a Bíblia Sagrada, abria o estudo bíblico e foi ensinando a ela as coisas da palavra de Deus. Acontece que a família dela é muito ligada à escola de samba e o marido dela é um apaixonado por escolas de samba, apaixonado pelo carnaval. Todo ano eles iam para o sambódromo. Naquela época era na Avenida Tiradentes, não era o sambódromo, mas era desfile na Avenida Tiradentes. E ali, irmãos, era celebrado o carnaval na capital de São Paulo. O carnaval estava se aproximando. O marido dela comprou ingresso para ele, para ela e para as 2 filhas. Ela, Dalila, eu não tenho a menor vontade mais de ir, agora eu sei que eu não devo ir. A Dalila falou para ela assim: Isabel, acompanhe o seu marido. E fique o tempo todo orando por ele, lá naquele lugar. Ela foi, irmãos, com o marido. Quando chegou lá, os olhos espirituais dela foram abertos.
ela nunca tinha tido essa experiência, não conhecia Cristo no carnaval anterior, ela não conhecia Jesus ainda. Os olhos dela foram abertos e ela pôde ver os demônios que estavam na atmosfera daquele lugar. Tem um tambor que eles tocam logo no início, antes de começar o desfile. É um tambor grande, muito grande, e ele é chamado de trem-terra, por causa do efeito que ele faz. Um baixo muito profundo e chega a tremer até o corpo das pessoas que estão mais próximas. Quando eles tocaram o trem-terra, a primeira coisa que eles fazem é uma invocação de demônios do Gandolai. Esse trem-terra. Ela percebeu claramente que muitas pessoas ficaram endemoniadas. E dali vem aquela sensualidade que é apresentada no carnaval. Ela ficou orando. Quando voltaram para casa, irmãos, ele falou, ele estava completamente dominado por aquela atmosfera carnavalesca. Ele disse para Isabel: o meu sonho é ver minhas filhas desfilando na avenida. Porque a família é negra, a família de negros, elas vão ser as mulatas mais bonitas da passarela, vestidas sumariamente, praticamente sem roupa. Ela entrou em oração, ela pediu a Deus, ela buscou a Deus. O carnaval seguinte, ninguém foi. Levou alguns anos, ela ficou firme na igreja durante bastante tempo. Nós começamos uma célula na casa dela, fizemos uma célula na casa dela. O marido dela participou, durante esse período ele ainda não se converteu, estava ainda com o seu coração muito fechado, muito duro. E eles mudaram para o interior. E eu fiquei sabendo, há alguns anos atrás, que ele também havia se convertido. E ele estava frequentando a igreja juntamente com a sua esposa. O embaixador de Cristo muda o lugar onde ele está. Amém. Muda o lugar. Conquista mais pessoas para essa cidadania divina especial. Bem, então, o embaixador, o próximo slide, representa o seu país perante um ou mais países estrangeiros, no natural e no espiritual. A Bíblia diz isso por todo mundo. Então, praticamente todos os países do mundo há representantes do Evangelho lá. Há pessoas salvas. Né? A igreja do Senhor Jesus está estabelecida nos países, os piores países, onde há mais perseguição. Ele salvaguarda ou protege, né, os interesses econômicos e outros interesses do seu Estado perante outros países. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Que todos ao nosso redor nos considerem como servos de Cristo, como está em 1 Coríntios 4, 1 e 2. E que somos encarregados dos mistérios de Deus. É o que se requer de nós, diz a palavra de Deus. Que nós sejamos servos de Cristo e considerados assim. As pessoas olhando para nós, a igreja fala assim: nós somos servos do Senhor. Essa pessoa é serva de Jesus. Que os outros reconheçam isso. Esse embaixador estabelece tratados entre o seu país e o país de acolhimento. Nós trazemos o Evangelho, que é um tratado de sangue, uma aliança de sangue do Senhor Jesus Cristo com a humanidade. Este é o tratado por excelência. Tratado é um acordo, irmãos. É uma aliança feita entre dois países. Quando uma pessoa se converte, ela é lavada pelo sangue de Cristo e faz uma aliança com Deus mediante o sangue do Senhor Jesus, através do embaixador do reino. Promove a imagem de seu país junto dos outros estados. A Bíblia diz em 1 Timóteo: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. A reputação do cristão na sua cidade é essencial para a pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo no nosso país hoje uma tremenda divisão dentro do corpo de Cristo. Eu não quero falar sobre polarização política.
Eu quero falar que há muitos pastores, irmãos, que estão aliados a um lado político, e muitos outros pastores aliados a outro lado político. Nós precisamos denunciar essas coisas na nossa nação, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos embaixadores do reino eterno, e não do reino atual. Nosso coração se está limpo dessas coisas, totalmente desimpedido, despoluído, para que somente a verdade do Evangelho transpareça na nossa vida. Nós não vamos impedir que o anticristo se estabeleça. Isso foi mandado por Deus. O Senhor determinou que o anticristo tome o poder na face da terra, seja o rei, o governador deste mundo. Durante um período, será curto, 7 anos só. Mas vai acontecer. E para acontecer é necessário que seja gerado circunstâncias, que as coisas sejam canalizadas para que o anticristo tome posse. Isso está acontecendo, essa articulação está acontecendo na maioria dos países. Qual é a nossa função? É conquistar as pessoas para este reino eterno que não terá nunca fim. Vou falar uma coisa para você: nós não poderemos impedir que Satanás governe este mundo através do anticristo. Ele vai fazer isso. Nós não podemos impedir, porque Deus estabeleceu que será assim. E mesmo porque a sua igreja não estará mais aqui. Porque ele não poderá assumir esse trono enquanto a sua igreja estiver presente. Porque o Espírito de Deus está na igreja. O Espírito Santo habita no cristão. Quando nós formos retirados, aí é que o anticristo poderá se estabelecer. Pode ficar tranquilo. Enquanto você estiver nesse mundo, pode pregar o Evangelho, porque o anticristo não vai poder impedir você de fazer isso. Mesmo nos países onde há maior perseguição, o máximo que eles podem fazer é te matar, como eles estão fazendo na Coreia do Norte. É o máximo que eles podem fazer. Mas se eles soubessem que no momento que você morre, você entra na eternidade, no paraíso celestial, estará morando para sempre com o Senhor, às vezes nem matavam, só de maldade para você no céu. Às vezes não sabem, eles acham que não. Então eles matam os cristãos entram como heróis do céu. São recebidos por Jesus Cristo. E se for um crente mais ou menos como Estevão, recebe de pé. Porque Estevão, quando olhou para cima, viu o Senhor Jesus Cristo de pé na frente do trono dele, para recebê-lo na eternidade. E ele morreu dizendo: Senhor, não impute a eles este pecado que eles estão cometendo contra mim. Ele estava sendo apedrejado, ele tomando pedradas na cabeça que o mataram, tomando pedradas, irmãos. Eles não pegavam pedrinhas de colorinho, não. Eles pegavam pedras que enchiam a mão para atirar e matar o mais rápido possível. A pessoa estava sendo apedrejada. Estevão morreu amando os seus carrascos. E nós estamos vendo a igreja fazendo o quê? Amaldiçoando os seus oponentes políticos. Vou falar uma coisa para os irmãos: enquanto nós não aprendemos a orar pelo Luiz Inácio Lula da Silva, orar por ele, com amor pela alma dele, pelo Alexandre de Moraes, com amor por ele, não vou dizer pela alma não, porque eu amo a alma, mas não amo o corpo dele, não, é para amar a pessoa inteira. Tem que amar a pessoa inteira, senão não vai. Porque Jesus nos amou na nossa integralidade pecaminosa, carne corrompida, espírito morto e alma despedaçada. Assim Jesus Cristo nos amou. Sim ou não? Sim. Responda, por favor, sim ou não? Sim. Nós devemos orar por todos ou não? Sim. Sim ou não? Irmãos, por favor, responda. Eu estou vendo uma dificuldade para a igreja amar Alexandre de Moraes. Não pode ter dificuldade, não. Porque não há alma perdida. E precisa ir para o céu exatamente como eu, que Deus tenha misericórdia de mim e me leve para lá. Mas os crentes que estão querendo que essa pessoa vão para o inferno, esqueceram o seu chamado. Esse
Vamos orar com um avivamento entre aqueles que seguem doutrinas e ideologias satânicas. Eu sei que o comunismo é uma ideologia satânica, eu tenho certeza, eu estudei sobre isso. E sei que o comunismo é satânico, ele não é político, ele provém do inferno, das trevas. O orientador do comunismo é Satanás. Mas nós temos que orar pelos comunistas. O povo de Deus, os países onde a perseguição religiosa levou a milhões e milhões de mortos cristãos, amavam aqueles que os perseguiam. Relato de cristãos poloneses orando pelos encarcerados por causa do Evangelho, sendo torturados por causa de Jesus Cristo. Faziam reuniões de oração em favor dos carcereiros e dos oficiais do exército comunista. E muitos deles se converteram. 1 de Pedro, irmãos, é um grande trecho aqui, onde diz logo no início: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E a palavra de Deus diz também que é para servir não somente aos bons, mas também aos maus. Servir com a nossa embaixada, como embaixadores do céu. O texto de Jeremias 29, que nós lemos, está dizendo ao povo de Israel para eles viverem uma vida simples e ao mesmo tempo transformadora. Uma vida de trabalho produtiva dentro do contexto em que eles se encontram, neste mundo, mas sem perder de foco de quem são e onde deveriam estar no futuro. Uma vida de sobriedade e sabedoria para identificar e rejeitar tudo que os afastasse de Deus. Então, Jeremias diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos, casem seus filhos e se multipliquem, abençoem o lugar no que estão para que prosperem, mas ouçam a minha voz e me obedeçam. Não confundir o mundo com o céu. O que vivemos não se compara com o que há preparado para nós. Nosso Deus está cuidando de nós como o oleiro de Jeremias 18. Mesmo quando está nos quebrando, como o oleiro quebrou o vaso. Terminou de quebrar o vaso, se desfez nas mãos dele. Mas remodelou o vaso e fez novamente. Todo o clamor do seu povo chama a atenção do nosso Pai, quando clamamos a Ele: clama a mim e te responderei. Jamais seremos abandonados por nosso Deus. E para encerrar, quando o país onde a embaixada está estabelecida torna-se hostil e gera uma séria incompatibilidade entre os dois governos, o governo do país onde você está e o governo do qual você é embaixador, que é o celestial, o embaixador é chamado de volta ao seu país de origem por seu governante em algum momento. Enquanto estamos aqui, sejamos perseverantes, corajosos e pacientes. Assim, seremos chamados em tempo oportuno pelo nosso Deus e entraremos nos lugares celestiais. Mesmo que venhamos a sofrer perseguições, mesmo que as coisas não estejam do jeito que nós queremos, no tempo oportuno Deus vai nos chamar de volta e nós estaremos nas
nos lugares celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Então, Senhor Deus, estamos aqui para receber a tua palavra. Ajuda-nos a limpar o nosso coração de qualquer contaminação deste mundo. Ó Deus, nós que caímos na armadilha, ó Deus, de odiar pessoas, meu Pai querido, que estão praticando justiça. Perdoa-nos, Deus. Perdoa o teu povo, perdoa a mim, perdoa, Senhor Deus, a todos nós que caímos nessa armadilha de odiar pessoas que estão fazendo mal e desejar que elas sejam, ó Deus, desgraçadas. Pai, nós queremos orar por essas vidas e vamos orar para que eles sejam salvos. Vamos clamar ao Senhor por essas almas. Meu Deus, eu sei que se nós clamarmos o Senhor nos ouvirá, como está escrito na tua palavra. Clama a mim e eu te responderei. E você vai receber coisas novas, vai ficar sabendo de coisas novas. Você vai entrar em posse de coisas novas que você ainda nem conhece. Meu Deus, nós clamamos aqui pela nossa nação, clamamos pela cidade onde estamos, para que a verdade do Evangelho prevaleça. Sim, meu Deus. Ó Deus, e para que nós sejamos embaixadores do Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome